Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod. Meu nome é Alex. Eu sou Fernando e lembrando, o Pod é dedicado aí para que a gente fale sempre de saúde, trabalho e como isso se transforma em bem-estar, né? Como isso tudo pode ser observado sob essa ótica do bem-estar, principalmente no ambiente corporativo, certo, Alexander? Com certeza. E, obviamente, se você está melhorando como pessoa, você melhora o ambiente onde você está inserido, seja ele o seu trabalho, sua família, sua comunidade. O nosso intuito é esse. Exato. Cientes de que a gente não controla muita coisa, né? Em relação ao ambiente onde estamos, onde nascemos, aquilo que nos foi herdado em termos genéticos, e acho que isso tudo pode aliviar um pouco a carga que sempre a gente traz em relação ao porquê que eu não consigo seguir uma dieta, como Sim. foi, por exemplo, questionado no nosso último episódio, né? Por você, a mim. Sim. E é óbvio que não sabendo aquilo que está por vir e nem controlando os eventos, podemos, porém, controlar como a gente vai reagir às coisas que acontecem. Com conhecimento. Com conhecimento. Principalmente curiosidade. E sem vitimismo. Isso. Né? Porque o que importa é, levamos uma bordoada, como que a gente vai reagir? Veio uma coisa boa pra gente, como que a gente vai reagir também? Que legal. Né? Então, tem que tomar cuidado com os extremos. Alex, vamos então iniciar o papo de hoje. Acho que seria legal você resgatar um conceito muito bacana do tripé, que está sustentando, né, toda essa nossa abordagem a respeito de bem-estar, a respeito de saúde. Acho que seria legal, você comentou um pouco no primeiro episódio, quem não ouviu ainda, é legal observar lá um pouco do que o Alex trouxe, mas acho que era bacana a gente recapitular antes de entrar no papo. Vamos sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que consertar é a base, né? É muito legal, a gente vê muitas pessoas já partindo direto para nossa, eu preciso me espiritualizar, eu preciso me iluminar, eu preciso fazer algum tipo de meditação, alguma coisa assim, mas esquece a base. Uhum. Se a base, nós estamos hoje no mundo físico aqui, né? No mundo material. Se a base material não está bem sustentada, fica muito difícil da gente conseguir fazer com que aquilo que depende dessa base funcione bem também. Tá? E como que a gente sustenta essa base, né? Acho que esse é o tripé. O tripézinho, eu falo que assim, é um banquinho de bar, né? Aquele banquinho bem fuleirinho de bar, 3 perninhas. Uma perninha é a atividade física, a outra perna é a alimentação, e a outra perna é o descanso, o sono. Né? Então você precisa ter essas 3 pernas trabalhando em conjunto para que o banquinho onde você está sentado fique estável. Aquilo que define você como um indivíduo, como o Nando, por exemplo, que é a sua relação com o trabalho, com a sua família, com seus amigos, sexualidade, espiritualidade, está tudo sentado nesse banquinho. Mas fica muito difícil você desenvolver um bom trabalho, ou uma boa relação amorosa, ou uma espiritualidade avançada, se essa base não está legal. Se você não come bem, se você não dorme bem, se você não se exercita, não põe seu corpo em movimento. Então, e acho que até como elas se interconectam, né? Sim, porque sim. Aí entendo eu que uma noite mal dormida vai impactar total, não só nesses outros aspectos que não estão no tripé, mas até nos aspectos principais, porque eu vou comer errado, talvez, vou ter preguiça de me exercitar, né? Exatamente. E tem vários estudos que já mostram o seguinte: vamos começar a falar sobre um desses tripés? Bora. Vamos? Acho que podia começar por alimentação, que acho que dentro de um contexto, ou não sei se você sugeriu outro, eu já trouxe aqui, o que eu acho que é o mais, para mim, difícil de sustentar, né? De manter, assim. Acho não, que é muita o que gente... você falou, um puxa o gancho do outro, né? Então não tem como você falar de um sem falar do outro. Você não vai conseguir se exercitar bem se você não estiver descansado, se você não estiver se alimentando bem. Sim. Né? E vamos falar sobre alimentação, mas antes deixa eu só falar sobre um negocinho sobre o sono, né? Que é interessante. Tem vários estudos que mostram que se você não dorme bem, você não emagrece. Olha aí. Porque isso impacta na sua liberação de diversos hormônios que controlam isso. Faz todo sentido, até porque dormindo eu não como, né? Com certeza não. Mas é muito interessante falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre a alimentação que você puxou. Né? A alimentação é a base física daquilo que sustenta esse corpo, né? Que a gente pode encarar como uma máquina. Você não vai pegar água e colocar no tanque do seu carro que é movido a gasolina e esperar que o seu carro flua bem.
Concorda? Você não vai pegar... Tudo tem seu combustível correto. Você não vai acender uma lareira embaixo do seu computador esperando que ele vai trabalhar mais rápido. São energias diferentes. Se você não alimenta o seu corpo com aquilo que ele realmente precisa, aquilo que é necessário para ele performar, a chance dele performar é muito baixa. Tá? Ou vai performar num nível muito aquém daquilo que ele poderia. Um dos problemas que a gente tem com a alimentação hoje, são vários problemas, tá? Mas eu diria que um dos principais problemas existe uma falta de entendimento entre aquilo que você deveria comer e aquilo que você quer comer. Certo? O ser humano pensa sempre na alimentação como algo que deveria ser gostosa, que deveria ser bom, né, em termos de paladar, me dar prazer. Mas a natureza não pensa em termos de prazer. Basicamente, o único animal que sente prazer quando come, assim, por causa de sabor, é o ser humano. Né? Os outros animais comem de uma maneira mais instintiva, pensando naquilo que faz bem. Você nunca vai ver um boi, por exemplo, comendo uma carne, porque aquilo lá não vai fazer bem para ele. O organismo dele não é desenvolvido para aquilo. Do mesmo jeito que você nunca vai alimentar com alface um tigre. Tá? Ele não vai comer alface, ele vai morrer de fome, mas não vai comer alface. Então, é meio ilusório o ser humano achar que as regras não se aplicam a ele como se aplicam aos outros animais. Eu acho que esse é um outro problema do ser humano. O ser humano ele acha que não é um animal. O ser humano não se enxerga como um bicho. O ser humano se enxerga algo como entre um bicho e Deus, entendeu? As regras se aplicam a mim, só que mais ou menos. Tipo, eu preciso comer, é uma regra básica. Mas eu não preciso comer aquilo que me faz bem, eu preciso comer aquilo que me dá prazer. Então, quando você tem uma sociedade que, por diversos motivos, que a gente pode... Né, acho que a ideia é ir aprofundando nos próximos episódios cada um desses... É, isso que eu ia falar. Eu acho que a alimentação traz aí vários programas para a gente falar, né? Sim. Das ramificações todas aí conceituais por trás. Com certeza. Então, se a gente começa a ceder muito, né, ao lado hedonista do ser humano, que é um lado muito forte, né? A busca incessante pelo prazer. A busca por... Se é aquilo que dá prazer e é o mais fácil de ser feito, então tipo chamar uma coisa no iFood, né? Quer dizer, não tem nada mais fácil que isso. A comida vem pronta para você e é prazerosa. Então, se isso daí vai acontecendo de uma maneira contínua, a chance de você realmente, né, falhar é muito grande. Porque você sempre vai atrás do prazer. Aquela história que a gente falou no primeiro episódio do quantas vezes na sua vida você realmente teve que batalhar por comida, né? Realmente estava preocupado. Nossa, será que hoje eu vou ter comida no meu prato? Graças a Deus, são poucas pessoas que passam por essa situação hoje em dia. Aqui no Brasil, são poucas. No nosso meio aqui, no Sudeste, menos ainda. Então, dificilmente você pensa de uma maneira muito técnica sobre a comida, sabe? Você acaba pensando de uma maneira... hedonista, né? Prazerosa. Sim. Você não pensa... Se você tivesse tido uma sequela num Covid da vida e você nunca mais fosse sentir prazer, nem no olfato e nem no paladar, e para você comer agora virou um mero ato de sobrevivência, você iria analisar a sua comida mais ou menos como um robô, certo? Tipo, eu comer um pedaço de fígado ou comer um pedaço de pudim agora é a mesma coisa. Não muda nada para mim. Eu não sinto sabor, eu não sinto gosto. Então, o que eu vou comer? Eu vou analisar de uma maneira mais técnica, né? Sim. E a relação do ser humano com comida, ela é muito baseada em emoções, né? A gente falou um pouco sobre isso e a todo momento a gente é capaz até de projetar afetos naquilo que a gente está comendo. Exatamente. A gente direciona para aquele momento, seja um momento de instinto, de puro instinto para sobrevivência, ou numa visão psicanalítica, né? Quando a gente olha para o instinto, mas com a pulsão de Thanatos, né? Que é aquela que vai trazer compulsividade, que vai trazer uma relação com a comida um tanto quanto ruim, né? Porque pode chegar e chega em vários níveis de compulsão alimentar. Pode te matar, né? Pode me matar, inclusive dependendo mata. Daquilo que eu costumo, né? A relação que eu costumo ter com a comida. E aí, Alex, essa complexidade eu acho que é o grande desafio, né? Entender essa complexidade e onde a gente consegue, com conhecimento,
driblar e se aprofundar e evitar e entender que, opa, pera lá, eu tô comendo isso porque eu tô com fome, eu tô comendo isso porque é um desejo. Eu preciso de uma gratificação imediata pelo que eu acabei de fazer, porque também é uma necessidade nossa buscar comida para... Eu mereço isso, né? Pô, eu passei por um desafio agora e deu tudo certo, agora eu vou comer, eu vou sair daqui. É o famoso comemorar, né? Comemorar. Então, a comida, ela tá em toda a nossa vida, rodeando, né, as nossas relações, os nossos momentos em família, entre amigos e no trabalho, que eu acho que é um pouco legal. É bacana a gente trazer para o papo aqui, né, como a gente sempre vai tentar abordar essa relação com o mundo corporativo, como que se dá essa relação, os desafios dessa relação com a comida no ambiente de trabalho. Sim, até porque muitas vezes você usa a comida para que o trabalho seja mais leve ou para que o trabalho seja mais envolvente, um jantar de negócios, né? Vou fazer uma prospecção com um possível cliente, vou levar ele para almoçar. Por quê? Porque lá as coisas ficam mais prazerosas, vai ter talvez mais uma abertura. Se você enfiar a bebida alcoólica no meio, então, aí o negócio pode realmente mudar completamente aquele momento tenso pode se tornar um momento mais descontraído e óbvio que também pode pender para o outro lado e acabar, né, o tiro sendo pela culatra. Mas é bem o que você falou, Nando, sobre a gente tentar entender. Porque se a gente não entender os processos ou os mecanismos, você é um refém. Né? Você é um refém de uma situação na qual você nunca nem pensa sobre aquilo que você está fazendo. E você é um refém com efeitos instantâneos, assim, exato. Porque a gente acho que vai ter oportunidade de falar sobre tipos de dietas, né? E, sei lá, a base da dieta. Uma dieta a gente sabe que rica em carboidrato, que é a mais hedonista, talvez. Posso estar enganado, comum, né? A mais comum, sim. Talvez a de mais acesso também. A gente tem que pensar nisso também, barato, né? Sim. Disponível. Ela, acredito eu, é capaz de gerar um pico de energia, um cansaço, né? Por todas as relações metabólicas que ela traz. Acho que seria legal você falar disso, porque é tudo uma relação também do que essa comida como essa comida vai me afetar. E as consequências desse afetar nas minhas relações, né? Com certeza. O cansaço que ela pode gerar, tem explicações, tanto bioquímicas como explicações também psicológicas sobre isso, né? Essa busca incessante pelo prazer e as consequências metabólicas e bioquímicas que podem ocorrer por causa de um consumo exagerado de um determinado macronutriente ou a combinação deles, né? Que às vezes é mais perigosa ainda. Vamos fazer uma série sobre alimentação? Acho legal. Vamos fazer uma série sobre alimentação, cara. Eu estava aqui, eu trouxe alguns pontos interessantes para a gente falar a respeito de como uma dieta equilibrada cuida da sua energia, cuida da sua concentração, promove criatividade, promove uma relação no teu trabalho mais leve, ou seja, eu acho que seria legal você trazer de forma prática, não sei se hoje ou nos próximos papos, como trabalhar esse aspecto que é uma das principais bases aí do tripé que você citou, pensando no nosso dia a dia, porque conceitualmente não é difícil entender. Não, difícil conceitualmente, quando eu vou para um nutricionista, me parece que eu já sei tudo que ela vai me dizer. Sim. Né? A minha relação com a nutricionista basicamente é assim, eu vou lá para ouvir mais uma vez o que ela já me disse outras vezes e aí colocar isso em jurar prática. Que você vai colocar em prática, só que não, né? E aí colocar isso em prática no nosso cotidiano e aí cada qual com o seu segmento de atuação, talvez alguns com privilégios, quando trabalha num ambiente de escritório, que tem uma facilidade ali para se alimentar, diferente de alguém que trabalha numa linha de produção, por exemplo, porque tem a hora certa, fixo, tem o refeitório. E acho que hoje tem muitos programas, né, de uma alimentação mais saudável dentro de empresas, principalmente aquelas que promovem a alimentação para os grupos de colaboradores. Mas você sabe que tem muito erro até aí, né? A gente vai elaborar isso um pouco mais para frente,
Mas a alimentação que é dita saudável, ela não é saudável. A alimentação que é baseada no senso comum, a alimentação que é baseada na tal da pirâmide alimentar, ela é uma alimentação que acaba te adoecendo a longo prazo. O problema é justamente que ela dá prazer, né? E a gente está acostumado. Então, você quebrar hábitos de prazer, isso é muito difícil. Tá bom. Tá? Eu acho que é um dos grandes segredos para você conseguir fazer isso é ter mais entendimento. Porque quando você tem a informação e você entende o porquê que aquilo está acontecendo daquela maneira, você consegue, embora você queira o prazer, você consegue racionalizar aquele processo do tipo, eu sei por que eu quero isso, eu sei o prazer que vem disso, mas eu também sei que um pouco mais para frente isso vai me cobrar um preço. Que o boleto sempre chega. O boleto vai chegar. Né? Eu acho que esse primeiro aspecto do tripé, pelo menos acho que o intento de hoje é fazer uma rápida introdução de cada um dos temas, que foi alimentação. Ela vai nos trazer vários insights aí nos próximos programas, nos próximos episódios. E eu quero chegar até numa discussão onde a gente traga como essa alimentação pode não só gerar problemas crônicos de saúde, né? Porque Sim. ela vai, obviamente, que com o tempo causando ali marcas que depois se tornam irreparáveis em algum momento. Como no aspecto desse nosso mundo corporativo e do trabalho, como ela pode favorecer produtividade, como ela pode favorecer essa sua relação de bem-estar, né? Que nós falamos até no primeiro episódio, de como ela impacta a sua percepção acerca do ambiente onde você está, não pelo que o ambiente te apresenta, mas como você se apresenta e se coloca nesse ambiente. Sim. Então eu acho que esse primeiro aspecto bacana no episódio de hoje para a gente se eu fosse o acho líder que ficaria aqui falando horas sobre alimentação. Né? E tem esses exemplos para dar. Tá. Se eu fosse um líder super, hiper de uma equipe produtiva e eu quisesse quebrar minha equipe, eu sei o que eu daria de comida para essa equipe. Ok. Não vou falar agora, tá bom. fica para o próximo programa. Então vamos falar de sono. Assim. A gente vamos. falou do impacto da alimentação e, como eu falei no começo, o sono, né? Não tem nada pior do que uma noite mal dormida, né? Eu imagino que isso tem um impacto não só na alimentação, como em todos os outros aspectos que nos cercam. Assim. Fala um pouquinho mais sobre esse conceito, né? Da qualidade de sono, da importância do sono sob o aspecto de saúde. A gente vive hoje uma situação muito peculiar e muito nova, né? Para a nossa espécie, que é justamente a quantidade de luz, né, que a gente tem, artificial. Se a gente voltar 100 anos, 150 anos atrás, a maioria das casas, 100 anos atrás, não tinha eletricidade ainda. Né? Era ainda a base do lampião ou das velas. 150 anos atrás, é certeza que nenhuma tinha. Então, o que acontecia? Chegava o entardecer, né, o sol vai se pondo, o seu nível de atividade física vai reduzindo, você sabe que você vai ter que se recolher. Se você estava no campo, você já está indo para casa. Você vai fazer sua última refeição ali na beira de uma lareira, ali, de um lampião, alguma coisa assim. E depois não tem muito mais o que você fazer. Certo. Né? E você vai dormir. Acabou a luz, não tem mais o que fazer, você vai dormir. Existem diversos estímulos de luminosidade que a redução da luz começa a estimular o seu corpo a produzir determinados hormônios. Um deles é a famosa melatonina, né? Que é está justamente... na moda agora, né? Sim. A suplementação, né? Com melatonina. Né? Exato. Que é um hormônio que ajuda você a pegar no sono, né? E a manter o sono. O problema é que quando você é exposto a esse tipo de luz, a luz clara, essa melatonina... Esse tipo de luz também, né? Sim, a luz azul, né? Antes de dormir. Exatamente, a luz azul, a luz que está na tela, que está na tela do celular, que está aqui na tela da televisão, etc. Ela inibe a produção da melatonina, ou reduz drasticamente. Outros hormônios também são afetados pela exposição à luz. Um deles é o GH, né, o hormônio de crescimento. Então, tem muita gente que gosta de dormir com a televisão ligada, gosta de dormir com alguma luzinha acesa. Só para você ter uma ideia como a gente é sensível à luz, se você estiver dormindo, você está num ambiente totalmente escuro, você começa a liberar hormônio de crescimento. Ele é um hormônio que é pulsátil, ele vai sendo liberado em ondas. Tá?
Se houver, por algum motivo, você rodou na cama para um lado para o outro, você abriu o olho um pouquinho, se pegar alguma luz, bloqueia o efeito. Bloqueio, você não vai mais Caramba. produzir hormônio de crescimento naquela noite. Aquela noite você perdeu. Então, quando você tem televisão ligada enquanto você está dormindo, se você tem a luzinha do rádio relógio ali, alguma coisa assim, de um alarme, alguma coisa que está no seu rosto, a luz do aparelhinho do ar-condicionado, qualquer coisa que se você abrir o olho, você pegar a luz ali, enxergar alguma coisa, seu hormônio de crescimento parou de ser produzido. E isso vai acarretar numa série de coisas no seu próximo dia, que podem ser cansaço, aquele sono que não é um sono restaurador, você não acorda descansado, você acorda meio, não acredito, mais um dia. Você não está predisposto para produzir, né? Você não acordou pronto. E você, acredito eu, você fica muito mais suscetível a erros, né? Porque muito você mais tá suscetível ali a erros por causa de erros de concentração. Sim, pois é. Outras coisas são afetadas, como o seu sistema imunológico, o seu humor, a sua vontade de repente ir lá fazer um exercício. Você já acorda mal-humorado, você já quer algum tipo de recompensa, então você vai errar na comida porque você está buscando alguma coisa que te dê mais paladar do que energia, né, ou matéria-prima para o seu corpo. Então, assim, o sono, alimentação e atividade física são os 3 maiores remédios que a gente tem, que estão à disposição de todo mundo. Gratuitamente, praticamente. Óbvio que existem os distúrbios, né? Os distúrbios, aliás, que obviamente vão nos... Existem, óbvio, mas a maioria dos distúrbios hoje a gente está criando. Sim. Entendeu? A gente está criando. Doenças que nos matam hoje não existiam antigamente. Antigamente, tudo bem, tem doenças de antigamente que nos matavam que hoje não matam mais. Por exemplo, diarreia. É difícil alguém morrer de diarreia hoje em dia. Antigamente era muito mais comum. Você morrer por uma pneumonia era muito comum. Se você trabalha no campo, ou se você está fazendo uma travessia, você quebra uma perna, naquela época você iria morrer. Hoje você não morre. E aí, em que momento do dia você, obviamente, precisa começar a se preparar para uma boa noite do sono? Porque aí tem uma questão hormonal também, da queda do cortisol, de você começar a se preparar para, né? Tá. Isso é muito interessante, porque muito do que eu falo em termos de alimentação e sono tem a ver com a nossa evolução como espécie. Tá? Então, quando que a gente deveria se preparar para dormir? Quando o sol está se pondo. Que é praticamente impossível hoje em dia, mas num mundo ideal seria isso. Quando o sol está se pondo, às vezes a pessoa está voltando ou indo para o trabalho. Eu mesmo, eu vou dar plantão à noite. Eu ia falar sobre isso. Eu tenho alguns amigos, você, ou um outro grande amigo que trabalha em turnos noturnos, né? Então ele tem o trabalho 4 ou 5 vezes na semana, num determinado horário. Nos outros 2 que é folga, ele tenta dormir no horário da família, e aí depois ele precisa se preparar para o dia que ele volta, ou seja, o sono dele está a todo momento à mercê da regra, né, que a empresa estipulou para ele. Sim. Assim como você num plantão, e que precisa estar super atento, né? Com tanto você quanto ele exercem cargos importantes. Ou você se adapta ou você não consegue fazer mais. Pois é, imagina, tem muita gente você que ali pede para sair, tem gente que fala, não dá mais para mim, não consigo mais, eu preciso trocar de turno, porque você eu tô ficando tem maluco. Funções que exigem a tua atenção plena a todo momento, né? Porque nós temos um condicionamento psíquico que, para determinadas tarefas em que a gente já se acostumou a fazer por várias vezes, você faz aquilo de uma maneira automática, conseguindo, enquanto executa ela, fazer outras até. Sim. Mas algumas dessas funções exigem uma atenção plena que você precisa estar descansado. E uma noite mal dormida vai arrebentar com isso. Outra coisa, outro exemplo, trazendo um pouco pro dia a dia de quem está hoje trabalhando. O home office. Alguns segmentos implementaram, principalmente pós-pandemia, o home office. Então, você tem pessoas que, ao invés de trabalhar de casa, estão morando no trabalho. E aí desligam tudo muito tarde. A hora que percebeu, passou 1 hora, 1h30, 2 horas do combinado de desligar. E ela ali para tentar, talvez, acelerar algo do próximo dia ou não, trabalhando na luz, já à noite, o momento em que ela devia estar se preparando para descansar. Sim.
E vai trazer impacto familiar. É de novo, né? É aquela história do se você não está cuidando da base, o resto vai sofrer. Né? Se você está trabalhando extra em casa porque virou o seu trabalho, virou o seu home office agora, né? É seu novo trabalho. Sim. Quando que você está com a sua família? Quando que você está com Pois seus é, amigos? o impacto também o impacto é nisso. grande. Bom, já falamos então de sono também, já foi 20 e tantos minutos do episódio. Vamos falar de exercício físico para fechar pelo menos esse conceito de tripé. E no próximo a gente já vem falando de alimentação Legal. ou de algo mais específico. Ótimo. Porque, mais uma vez, uma noite mal dormida, uma alimentação inadequada vai estar interconectado com a minha disposição ou não para o exercício, para uma prática de exercício, e ele com as outras, né? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, né? E tem um outro porém. Existe uma teoria que diz que nós, como espécie, não fomos programados para ficar se exercitando. Com certeza. Eu super defendo essa teoria. E o embasamento antropológico, né, o evolutivo dessa afirmação vem do fato de que, ao longo da nossa evolução, comida e descanso nunca foram abundantes. Tá. Né? Comida sempre foi uma coisa pela qual a gente teve que batalhar muito, sempre caçando ou tentando achar alguma coisa para comer. O descanso não era um descanso seguro, porque você estava à mercê de outros animais ou à mercê de um clima que de repente não era favorável, então era um sono meio superficial. Então, se você tinha a oportunidade de ficar quietinho, né, poupando energia e descansando mais um pouco, era o que você fazia. Você estava lá embaixo de uma árvore, estava na sombrinha, fica lá, fica quietinho. Você não vai se pendurar num galho e começar a fazer macaquice porque você vai gastar energia à toa. Tá? Então, o movimento sempre foi um movimento do ser humano, sempre foi um movimento muito com um intuito muito bem, um propósito muito direcionado, bem definido, né? deliberado, entendeu? Sim. Eu vou me movimentar para o quê? Para caçar. E com a preocupação de preservar energia para a próxima, né? Sim, assim. o mínimo possível, entendeu? Eu vou me movimentar para acasalar, para buscar um lugar melhor para morar, entendeu? Então, sempre foi isso. Para nós hoje, tendo comida em abundância, tendo um teto sobre a nossa cabeça, né? Nenhum tigre vai pular na nossa sala enquanto a gente está dormindo lá, né? No nosso quarto. É um sono muito mais tranquilo. Então, a gente, apesar de ter essas facilidades hoje, o nosso genoma, né? A nossa história, a nossa ancestralidade continua com a ideia do, cara, fica quietinho, poupa energia. Tá? Então, para que você levante, vá para a academia ou vá correr, alguma coisa assim, você tem que criar esse hábito. Hábitos que vão contra o seu instinto e são muito difíceis de você criar. Sim. É por isso que o pessoal fala, demora. Tem as teorias dos 90 dias, dos 20 dias, dos 6 meses. Cada um defende um. No fundo, assim, você tem que entender o porquê daquilo lá, o porquê que é importante você se movimentar, porque sem a atividade física, né, intencional, de você ir lá e tentar reconstruir o seu corpo de uma maneira mais forte, você está literalmente minando o seu futuro. Tá? Longevidade não significa qualidade de vida. Longevidade é só quanto tempo que você vai viver. Você pode ser extremamente longevo, porém doente a vida inteira. Como você pode ter uma qualidade de vida excelente agora e morrer amanhã. Né? Então, o ideal é que você tenha longevidade e qualidade de vida. E isso não é muito fácil de você conseguir, porque você tem que ter um pouquinho de senso de abstração e pensar no futuro. Sim. Né? É difícil hoje, eu com um brigadeiro na mão, pensar, esse brigadeiro vai me matar? É óbvio que esse brigadeiro não vai te matar. Né? Mas eu tenho que pensar que o meu hábito de sempre ficar postergando para amanhã não comer o brigadeiro vai se somar ao longo do tempo. A mesma coisa com a atividade física. Vários estudos já comprovaram que você só vai ter, não é só, mas você provavelmente vai ser um idoso saudável se você for fisicamente forte. Se você tiver força, músculo, musculação, densidade, exato, densidade no osso, densidade no tendão, densidade no músculo, para que você possa carregar peso. É mais importante até do que o aeróbico. Tá? O ideal é que você junte os dois, obviamente, tá? Porque ser musculoso não significa que você vai conseguir sair correndo um lance de escadas, muito menos correr 10 km. O ideal é que você junte os dois. Tá? Se você é bem condicionado e se você é bem forte, a chance de você adoecer por doenças crônicas que matam a gente hoje em dia, como hipertensão, diabetes, câncer, etc., infarto, derrame, é muito pequena.
uma diversidade de fatores que a gente vai acabar explorando mais para frente. Mas se você falar para mim assim, cara, eu não consigo correr e fazer musculação. Eu tenho que escolher um dos dois. Vai fazer musculação. Mas eu vou provocar. Eu não consigo correr ou fazer musculação depois de um dia desse de trabalho. E eu não consigo comer certo se eu não treinar. E aí, se eu não dormir, eu não vou ter força amanhã para ir para academia e trabalhar legal. Ou seja, é sobre isso que eu quero trazer mais informações. Acho que a gente precisa colocar todos esses conceitos que eu tenho certeza que vão ser explorados ao longo dos próximos episódios, direcionando, transformando em dicas, assim, ou em reflexões acerca de como isso tudo interage com o nosso dia. E aí, mais uma vez, cada um no seu segmento, cada um com seus corres, cada um com as suas características, mas entendendo que tudo isso está interconectado, é a base da saúde e, mais do que isso, é a nossa condição para se sentir bem onde estamos, para que nós possamos ir para os nossos trabalhos melhores ou voltemos dos nossos trabalhos melhores depois de um dia mais adequado em termos de alimentação, para poder ir para a academia, para poder ir dormir melhor. E até, quem sabe, desenhar aí uma rotina possível que seria adequada para incorporar tudo isso no nosso dia. E eu acho que o maior segredo para que isso aconteça, né, o que é mais importante em cima de tudo isso daí é finalmente você perceber que não tem muito amanhã, né? É agora. Você vai morrer. Pois é. Né? A gente coloca muita coisa no amanhã. Pro amanhã. Ou você faz agora, começa a fazer agora, ou você nunca vai fazer. Então fica muito dessa história do amanhã eu começo. A eterna segunda-feira. A segunda-feira eu começo, mas aí eu faço uma despedida no final de semana, né? O ano novo, nossa, tal, né? Cara. Então isso daí é uma coisa que realmente o ser humano cai nessas armadilhas. Final de semana, dia do lixo. Cara, que dia do lixo, meu? Você é uma lata de lixo para comer lixo? Dia do lixo? Você tá maluco? Cara, o próprio conceito é errado no nome, né? Então, são diversas coisas que eu acho que vale a pena a gente explorar para mostrar o quanto que a gente se sabota sem querer. Né? Vamos falar sobre isso, então. Acho que o episódio de hoje foi para, mais uma vez, sustentar o que vem pela frente e as conversas que nós queremos promover aqui, entre nós, com convidados. Eu acho que daqui a pouco esse pod vai ficar mais robusto e poder aí apoiar todo mundo e, de alguma maneira, contribuir para, como a gente falou no primeiro episódio, se conseguir motivar uma vida, se conseguir trazer uma ideia interessante para uma pessoa, já fez sentido para nós aqui com o pod. Boa. Certo, Alexander? Certo. Então, valeu. Até o próximo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo.